prestes a completar 100 anos, lembro-me, como se fosse ontem, a chegada dos redentoristas em Araraquara. Mas essa história começa bem antes, lá no sul da Itália, em Scala, em 9 de novembro, data que Afonso Maria, Antônio João, Cosme Damião, Miguel, Ângelo, Gaspar de Ligório, ou simplesmente Santo Afonso Maria de Ligório, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Nascido em Nápoles no final do século XVII, Afonso marcou a história da Igreja pelo seu empenho em pregar a misericórdia de Jesus Redentor aos mais pobres e abandonados. Sua vida foi uma entrega de amor a Cristo, amado e adorado no mistério da encarnação, da paixão e na Eucaristia. Um Deus apaixonado pelos seres humanos e pronto para perdoá-los. Em 1732, abandonando as comodidades da vida da nobreza, Afonso vai ao encontro dos mais pobres e, nas montanhas de Scala, funda o grupo conhecido como Missionários Redentoristas. Mais que fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, Afonso foi ele mesmo um modelo de adesão ao projeto salvífico de Jesus Cristo, que veio para evangelizar os pobres entre os pobres. Padroeiro dos confessores e moralistas, doutor da Igreja. Sua obra moral é até hoje referência para atenuar a tensão entre a lei e a misericórdia. O maior dos moralistas, que rompeu com os moralismos vazios e desnecessários. Afonso de Ligório, devoto confesso e ardente defensor das glórias de Maria, Mãe de Jesus e Consoladora dos aflitos. Nada fez sem que recorresse à intercessão materna de Nossa Senhora. Proposto por Santo Afonso a esta congregação, que teria como objetivo a evangelização entre os pobres, começou na região ali de Nápoles, na Itália, e depois foi se expandindo para vários lugares dentro da própria Europa, e chegou até mesmo a ter objetivos de pregação do Evangelho até ao estrangeiro. Mas, na realidade, ela se restringiu à Itália e depois se expandiu através de São Clemente Maria Hofbauer, um alemão, se estendeu a toda a Europa, e da Europa veio a todo mundo, inclusive. Brasil, terra de missões. Brasil, não apenas uma terra, mas um povo. Não apenas uma religião, mas uma fé. Não apenas uma realidade, mas a esperança de uma gente bonita e abençoada por Deus. E em 1894, os redentoristas chegavam a Aparecida. Eles vieram da região da Baviera, na Alemanha, para o Brasil. Uma parte deles foi para Goiás e outra para São Paulo. Na noite de 28 de outubro de 1894, chegaram em Aparecida dois padres redentoristas, Lourenço Gar e José Wendel, e três irmãos, Stanislau, Rafael e Simão. Eles formaram a primeira comunidade da futura província de São Paulo. Aparecida era um lugarejo de pouco mais de 500 habitantes.
Os redentoristas foram recebidos com festa. Teve discurso, foguetes, banda de música. Eles foram alojados em 2 casas simples, abrigo de romeiros. Nelas residiram por 18 anos, até a construção do convento em 1912. Os redentoristas têm grande devoção a Santa Maria, venerada sob o título de Imaculada Conceição. Ela é a padroeira da congregação. Com seus trabalhos em Aparecida, com as santas missões pregadas por todo o país e com o uso dos meios de comunicação, eles alimentaram a devoção do povo brasileiro. A Senhora Aparecida, em 1904, foi coroada rainha. Em 1930, recebeu do Papa Pio XI o título de Padroeira do Brasil. Os missionários perceberam que os brasileiros eram muito piedosos, rezavam um terço, faziam e cumpriam promessas de muito sacrifício, mas a maioria não se confessava nunca e só assistia à missa em festas e enterros. Não conheciam nem mesmo as verdades fundamentais da fé. Logo, os padres se lançaram ao trabalho. Missas todos os dias, atendimento cotidiano nos confessionários, toda a vida sacramental dos fiéis, pregações frequentes, bênçãos de terços e aconselhamentos pessoais. Cansativas e arriscadas saídas a cavalo para atendimento dos doentes, catequese de adultos e crianças, primeiras comunhões solenes, novenas, festas e procissões, tudo feito com dedicação constante. No final do século XIX e início do século XX, Araraquara estava em situação favorável para a definitiva instalação da Congregação do Santíssimo Redentor. Seu rápido desenvolvimento econômico e social era notável. Era conhecida também em todo o estado de São Paulo como uma grande produtora de café, início do vasto complexo industrial e o rico comércio de manufatura. A população já contava com pouco mais de 30 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Também se destacava pela posição geográfica privilegiada, centro do estado, e principalmente a chegada da ferrovia, o grande marco de desenvolvimento cultural e econômico. Período também de grande imigração de italianos, portugueses, japoneses e espanhóis. Foi nesse cenário que o padre João Batista, visitador provincial dos redentoristas, resolveu aceitar o pedido de fundação em Araraquara. O pedido foi feito por carta pelo bispo de São Carlos, Dom José Marcondes Homem de Melo. Reverendíssimo Padre João Batista, saúde e paz em Nosso Senhor. Minhas felicitações pelo feliz regresso depois de longa viagem à Europa. Recebi sua carta e poderá já fazer ideia de como me contentaram os poderes que alcançou do Superior Geral para a fundação de Araraquara. Logo que consiga uma casa conveniente, de que já está incumbido o vigário, nos encontraremos para estabelecer as condições por tornar efetiva a fundação e o estabelecimento dos padres em Araraquara. Pedindo uma Ave Maria aos pés de Nossa Senhora, do servo e amigo e Nosso Senhor, Dom José Marcondes, Arcebispo de São Carlos. Então eles vieram pelo pedido do bispo de São Carlos, eles vieram e se instalaram aqui em 1920. Por isso nós estamos celebrando esse jubileu de 100 anos da chegada dos redentoristas aqui em Araraquara. Porque Araraquara naquele tempo ela era muito bem servida por estrada de ferro,
que era o único meio de comunicação, não havia outro, de ônibus, nada. Então, e aí tinha a Estrada de Ferro Paulista, que vinha de São Paulo e atravessava todo o estado. E assim eles vieram para Araraquara, aqui ficaram, e de Araraquara também eles viram que era muito bom o lugar, porque havia muito boa comunicação com outras estradas de ferro. A Paulista, a Araraquarense, que saía de Araraquara, em Tirapina vinha para o interior a Paulista, que vinha para o interior, se bifurcava. Uma turma iria, um ramo e continuava para o norte, em direção de Rio Preto, e em Tirapina ele desviava para Bauru. Bauru assim, encontrava-se a Estrada de Ferro Noroeste. E então para lá eles atravessaram todo o Mato Grosso do Sul para chegar ao Mato Grosso do Norte. E aí, nessas cidades, eles encontraram, tiveram todo o apoio para atender o interior paulista, porque a Aparecida fica muito no canto lá do estado. No interior paulista, eles encontravam muita possibilidade, principalmente para atender o sul de Minas, que muito pedia e exigia a presença dos redentoristas. Não somente para morar, mas principalmente para pregar, retiros, missões, Semana Santa, festas, tríduos. Então eles estavam tinham muito mais facilidade para realizar tudo isso. Esses fatores fizeram com que nas primeiras horas da tarde do dia 21 de setembro de 1920 chegasse à Morada do Sol o padre Luiz Gonzaga Vez. Hospedou-se na casa do cônego Jerônimo César para dar início à nova fundação redentorista. 2 dias depois, irmão Matias chega à cidade. Padre José Lopes Ferreira e irmão Estandislau se unem ao grupo no mesmo ano, no final de outubro. Mas, infelizmente, Estandislau faleceu em novembro de 1920. Já em 1921, chega o padre Henrique Barros, padre Eugênio Jorne e irmão Norberto. Está formada a primeira comunidade não oficial redentorista de Araraquara, com 4 padres e 2 irmãos. Entre transferências e substituições no final de 1921 e início de 1922, forma-se a primeira comunidade redentorista oficial de Araraquara, composta por Superior Padre Oscar das Chagas Azeredo e os padres Antônio Lisboa Figibert, Carlos Idilbrando, Henrique de Barros, Francisco Alves e os irmãos Norberto e Matias. Algum tempo depois, Padre Antão Jorge assume o lugar de Antônio Lisboa, que foi transferido. Está formada então a primeira comunidade redentorista. Certamente eles tiveram apoio, porque não foi fácil a construção, né? Mas no começo eles estavam muito mal colocados, né? Em casa de família, alugaram pequenas casas, e difícil para viver naquele tempo com o rigorismo das instituições. O nome da casa dos redentoristas é o convento, né? Então era todo o terreno do Extra, até a beneficência, tudo era ele tinha a forma de um L. Assim, na avenida era maior extensão, depois na São Bento formava a parte do L. Poucos padres ficavam em casa, principalmente padres de mais idade, para que os moços pudessem então sair em missão. Daqui eles viajavam, era o trem o único meio de comunicação.
e não tinha ônibus, nada. Então, eles viajavam, reuniam-se para ir em missão, pregar missão nas cidades, não somente cidade grande, em qualquer cidade pequena, e não somente missões, mas Semana Santa, fim de Natal, festas, pregações, retiros. Eles estavam sempre prontos quando eram convidados, eles sempre aceitavam esse trabalho missionário. E depois eles estavam sempre, principalmente a pregação, depois eles passavam às vezes dias e dias inteiros atendendo pessoas em confissão. Um trabalho cansativo, mas sempre era fruto da missão, era isso, a quantidade de pessoas que se arrependiam, que mudavam de vida, fazendo uma boa confissão, e assim eles podiam continuar a sua vida cristã. Os missionários pregaram em toda parte, não somente no estado de São Paulo, mas no Brasil. Nos nossos missionários daqui da casa de Araraquara, que é a casa de São João do Boa Vista, e outras casas, que eles se juntavam e ficavam meses fora pregando, pregavam no lugar, depois passavam para uma outra cidade mais próxima que tinha pedido missão, eles iam para lá também. E assim eles trabalhavam, passavam um trabalho muito cansativo. Eles faziam com muito amor esse trabalho de levar a evangelização, levar a mensagem de Jesus para todas as pessoas, para que eles recebessem a bênção, a graça da vivência cristã, que é o ideal para eles. Essa história está apenas no começo. Você acompanha nos próximos capítulos o trabalho dos missionários redentoristas em Araraquara, que no próximo ano completará 100 anos de existência na cidade e em toda a região. Tudo dai graças por tudo.